Muralha do Sono, de Howard Phillips Lovecraft, parte 2. O Dr. Bernard, que permaneceu vigiando o paciente, pensou ter percebido em seus pálidos olhos azuis um cintilar de qualidade peculiar e em seus lábios flácidos uma quase imperceptível constrição, como uma inteligente determinação. Mas quando questionado, Slater reincidiu na habitual vacuidade dos montanheses e apenas reiterou o que havia dito no dia anterior. Na terceira manhã ocorreu o primeiro dos ataques mentais do homem. Depois de sinais de inquietação durante o sono, ele irrompeu em um frenesi tão poderoso que foram necessários os esforços combinados de 4 homens para amarrá-lo em uma camisa de força. Os alienistas ouviram com atenção aguçada as suas palavras, já que a sua curiosidade fora estimulada a um nível alto pelas sugestivas, porém conflitantes e incoerentes histórias de sua família e vizinhos. Slater delirou por mais de 15 minutos balbuciando em seu dialeto rústico sobre grandes edifícios de luz, oceanos de espaço, música estranha e montanhas e vales sombrios. Mas mais do que tudo, ele se fixava em uma misteriosa entidade flamejante que se agitava, ria e zombava dele. Essa vasta e vaga personalidade parecia ter-lhe feito algo muito errado e matá-la em vingança triunfante era o seu desejo supremo. De forma a alcançá-la, ele disse que ele voaria por abismos de vazio, incendiando todos os obstáculos que se colocassem em seu caminho. Assim seguiu o seu discurso até que, da forma mais abrupta, ele cessou. O fogo da loucura se apagou de seus olhos e, em espanto entorpecido, ele olhou para os seus interrogadores e perguntou por que estava amarrado. O Dr. Bernard desafivelou a armadura de couro e não a colocou de volta até a noite, quando ele foi bem sucedido em persuadir Slater a fazê-lo por sua própria vontade, para seu próprio bem. O homem havia agora admitido que às vezes falava de forma estranha, embora não soubesse o porquê. No espaço de uma semana, mais 2 ataques aconteceram, mas deles os doutores aprenderam pouco. Eles especulavam longamente sobre a fonte das visões de Slater, pois já que ele não sabia ler nem escrever e aparentemente nunca havia ouvido nenhuma lenda ou conto de fadas, suas imagens deslumbrantes eram deveras inexplicáveis. Que aquilo não podia se originar de qualquer mito ou romance conhecidos havia ficado especialmente claro pelo fato de que o infeliz lunático se expressava apenas da sua simples maneira. Ele delirava sobre coisas que não conseguia entender e nem era capaz de interpretar, coisas que ele afirmava ter experienciado, mas que não poderia ter aprendido através de qualquer narrativa conectada ou normal. Os alienistas logo concordaram que sonhos anormais eram a fundação do problema. Sonhos cuja clareza poderia temporariamente dominar completamente a mente acordada deste homem, basicamente inferior. Com a formalidade devida, Slater foi julgado por assassinato, absolvido por motivo de insanidade e internado na instituição onde eu ocupava tão humilde posto. Eu disse anteriormente que era um constante especulador no que concerne à vida onírica e a partir disso você consegue imaginar a ansiedade com a qual eu me dediquei ao estudo do novo paciente, tão logo eu houvera apurado completamente os fatos do seu caso. Ele parecia sentir uma certa amizade por mim, nascida sem dúvida do interesse que eu não conseguia disfarçar e da maneira gentil com a qual eu o questionava. Não que ele me reconhecesse durante os seus ataques, quando eu me debruçava sem fôlego sobre as suas caóticas, porém cósmicas imagens descritivas, mas ele me conhecia em suas horas de quietude, quando ele podia sentar à sua janela gradeada tecendo cestos de palha e salgueiro, e talvez almejando a liberdade da montanha que ele jamais poderia desfrutar novamente. Sua família nunca ligava para vê-lo, provavelmente encontraram outra pessoa que os liderasse à maneira decadente do povo da montanha. Gradativamente eu comecei a sentir uma admiração avassaladora pelas loucas e fantásticas concepções de Joe Slater. O homem em si era deploravelmente inferior, tanto na mentalidade quanto na linguagem,
mas as suas visões brilhantes e titânicas, embora descritas em jargão bárbaro e desconexo, certamente eram coisas que somente um cérebro superior ou até mesmo excepcional poderia conceber. Como? Eu frequentemente perguntava a mim mesmo. Como poderia a imaginação impassível de um degenerado Catskill conjurar visões cuja própria posse advoga uma centelha de genialidade oculta? Como poderia qualquer matuto idiota ter obtido sequer uma ideia daqueles reinos cintilantes de esplendor e espaço sublime sobre os quais Slater postulava em seus delírios furiosos? Mais e mais eu me inclinava a acreditar que naquela personalidade lastimável que se encolhia diante de mim jazia um núcleo desordenado de algo além da minha compreensão. Algo infinitamente além da compreensão dos meus mais experientes, mas menos imaginativos colegas cientistas. E ainda assim, eu não conseguia extrair nada de definitivo do homem. A soma de toda a minha investigação foi que, em uma espécie de vida onírica semicorpórea, Slater vagava ou flutuava por resplandecentes e prodigiosos vales, prados, jardins, cidades e lugares de luz, em uma região ilimitada e desconhecida aos homens. E lá, ele não era um camponês ou um degenerado, mas uma criatura importante de vida vívida, movendo-se de forma orgulhosa e dominante e sendo moderado apenas por um inimigo mortal, que parecia consistir-se de um ser de estrutura visível, mas etérea, e que não parecia ter forma humana, já que Slater não se referia a ele como um homem, mas se referia a ele como coisa. Essa coisa fez algum mal horrendo mais inominado, o qual o maníaco, se é que ele era realmente um maníaco, ansiava por vingar. Pela maneira como Slater aludia às suas relações, eu julguei que ele e a coisa luminosa se encontravam em pé de igualdade. Em sua existência onírica, o homem era, ele mesmo, uma coisa luminosa da mesma raça que seu inimigo. Essa impressão era sustentada por suas frequentes referências a voar pelo espaço e incendiar tudo o que impedisse o seu progresso. No entanto, essas concepções eram formuladas em palavras rústicas completamente inadequadas para transmiti-las, uma circunstância que levou-me à conclusão de que, se um verdadeiro mundo onírico de fato existia, a linguagem oral não era o seu meio para a transmissão do pensamento. Será que a alma onírica que habitava este corpo inferior estava batalhando desesperadamente para dizer coisas que a simplória e hesitante língua do idiotizado não era capaz de pronunciar? Seria possível que eu estivesse frente a frente com emanações intelectuais que poderiam explicar o mistério se eu conseguisse apenas descobri-las e lê-las? Eu não contei nenhuma dessas coisas aos médicos mais velhos, pois a meia-idade é cética, cínica e não se inclina a aceitar novas ideias. Além do mais, o chefe da instituição havia recentemente me alertado em seu modo paternal que eu estava trabalhando demais e que a minha mente precisava de descanso. Já havia um longo tempo que eu acreditava que o pensamento humano era composto de movimentação atômica ou molecular, convertível em ondas etéreas de energia radiante como calor, luz e eletricidade. Essa crença recentemente levou-me a contemplar a possibilidade da telepatia ou comunicação mental através de um aparato adequado, e eu havia, nos meus dias de faculdade, preparado um conjunto de instrumentos de transmissão e recepção, parecidos de certa forma com complexos dispositivos empregados no telégrafo, naquele período rudimentar que precedeu o rádio. Eu os havia testado com um colega de estudos, mas como não obtive resultado algum, logo os guardei com outras quinquilharias científicas para possível uso futuro. Agora, em meu intenso desejo de investigar a vida onírica de Joe Slater, eu procurei novamente por esses instrumentos e gastei vários dias consertando-os para a ação. Quando eles estavam íntegros novamente, eu não perdi a oportunidade de testá-los. A cada rompante violento de Joe, eu ajustava o transmissor à testa dele e o receptor à minha, fazendo constantes ajustes delicados para vários comprimentos de onda hipotéticos de energia intelectual. Eu tinha pouca noção de como as impressões do pensamento iriam,
se transmitidas com sucesso, suscitaram uma resposta inteligente no meu cérebro, mas eu estava seguro de que conseguiria detectá-los e interpretá-los. Consequentemente, eu continuei meus experimentos, embora sem informar a ninguém sobre a sua natureza.